nome é Nice e sejam bem-vindos a mais um áudio aqui para o canal. E hoje nós teremos a segunda parte do capítulo 5. Mas antes eu já peço que você deixe o seu apoio ao canal, certo? No box de descrição você vai ter mais informações. Então, dados os recados, vamos para a segunda parte. 3 anos são passados. Madalena Villamil lutava heroicamente. A pobreza dos terrenos de Castela Velha exigia muitos sacrifícios a qualquer cultura agrícola, mas, por isso mesmo, suas plantações regulares tornaram-se utilíssimas. Dolores voltava todas as manhãs do mercado de legumes com diminutos, mas ainda assim suficientes recursos à provisão doméstica. A dona da casa tudo atribuía e agradecia a Deus, e a vida continuava. As ausências prolongadas do primo eram consideradas como tréguas para seu alívio. Desde aquela noite inolvidável, ele parecia contemplá-la com expressão de rancor. Sempre que vinha, era para sobressaltar-lhe o coração. Além disso, ela preferia criar a filhinha sem caprichos satisfeitos. Aquele sítio avaro devia ser a sua primeira escola. Mais tarde, então, pediria às freiras carmelitas que se incumbissem da sua educação intelectual. Mas como mãe, estava resolvida a tudo fazer para que Alcione se habituasse mais cedo aos deveres laboriosos. Assim corriam os dias, quando se espalharam em Ávila estranhos boatos sobre a situação de Antero em Madrid. Dizia-se que os Izaza estavam denunciados ao Santo Ofício pelo rapto de crianças libertas nas colônias da América e da África, e que o sócio responderia com os criminosos pela ação nefanda. Em suas visitas periódicas à granja, Madalena o informou das versões correntes, mas Antero ouviu-a risonho e displicente, alegando que se tratava naturalmente de puras balelas, fruto da inveja e despeito humanos. Os meses corriam céleres e os boatos também cresciam de vulto. Madalena preocupava-se. Dia houve em que procurou conhecer o que João de Deus sabia e pensava a tal respeito. "Ah, senhora", replicou o pretendente de Dolores em tom confidencial. "Os Estigarríbias são senhores poderosos e não toleram quem lhes faça concorrência no tráfico dos cativos. Em Segóvia, não há muito, 2 navegantes corajosos foram assassinados por ordem deles. Em Valladolid havia um grupo de homens operosos que cuidavam do mesmo negócio, e um belo dia o Santo Ofício lhes confiscou os bens sem justificativa, encarcerando-os para o resto da vida. Dom Diego e Dom Afonso dispõem da autoridade do clero. Dizem que eles cedem aos inquisidores algo dos patrimônios conquistados, mantendo-lhes a simpatia constante. O bispo Dom Leôncio Molina faz parte da família e não é fácil escapar-lhe à perseguição com o auxílio dos missionários." "Mas acreditas que tenham formulado alguma acusação contra Antero?" perguntou a filha de Dom Inácio, naturalmente preocupada. João de Deus alongou o olhar para além da porta, como a certificar-se de estarem realmente sozinhos, e respondeu à surdina: "Já ouvi qualquer coisa nesse sentido. Uma noite, Dom Afonso participava ao pai que todas as providências estavam dadas em Madrid, que os santos padres em missão nas selvas remotas haviam representado a autoridade eclesiástica para que os Izaza e seus colaboradores fossem punidos sem mercê por subtraírem crianças indefesas nas aldeias do litoral e que os credores de Dom Antero iam todos reclamar o pagamento de suas dívidas a um só tempo." A jovem Madalena, muito impressionada, redarguiu: "Será possível que haja pessoas capazes de raptar crianças inocentes?" "Nas colônias", esclareceu o servo. "Pode crer que existem homens cruéis a esse ponto, mas nesse caso é possível que a acusação tenha partido daqui mesmo, dos Estigarríbias.
Já ouvi dizer que quando Dom Diego era mais moço, mandou prender o próprio pai. Madalena Villamil anotou mentalmente as tristes novas e procurou mudar o curso da conversa. Nos dias imediatos, muito desejou comunicar-se com o primo, tentando salvar-lhe a reputação de homem digno, mas, reconhecendo a impossibilidade de o fazer, contentou-se em orar, encomendando-o a Deus em preces fervorosas. Ela, de si mesma, pouco a pouco, habituara-se ao severo regime do contato direto com a natureza. A fisionomia, porém, denotava grande abatimento. Dividia as horas entre os labores domésticos e as meditações. Recordava sempre que seu primeiro projeto, em regressando à Espanha, fora encaminhar-se à América, à cata de notícias exatas da morte do marido. A atitude ulterior do primo adiara a realização dos propósitos que lhe animavam o espírito resoluto, mas não extinguira de todo o seu primeiro desígnio. É verdade que continuava doente dos pés, impossibilitada de agir como necessário, mas esperava no Altíssimo a recuperação da saúde para tentar, em companhia da filha, a grande aventura, tão logo se verificasse o casamento de Dolores. Nunca mais pudera alegrar-se, como nos dias risonhos da juventude distante, mas a filhinha resumia agora as suas divinas consolações. Alcione já se revelava uma criaturinha adorável nos seus 4 anos. Sentada, de rosto apoiado nas mãos, como gente grande, permanecia muitas horas ao lado da genitora, a ouvir estonetas de fundo educativo. Madalena repetia-lhe comovida as lendas guardadas da sua própria infância. A pequena encarecia notícias dos príncipes encantados, dos gênios ocultos nos bosques, mas, quando escutava a palavra maternal sobre Jesus, seus olhos tornavam-se mais brilhantes e perguntava a razão por que os homens inventaram a cruz para o Salvador que Deus mandara à terra. Por vezes, na sua condição de criança isolada, sem companhias infantis, abandonava subitamente os brinquedos pobres e ia interrogar a mãe o que estaria fazendo Jesus. E ante as hesitações maternas, ela própria explicava 1000 coisas, nas suas reflexões ingênuas e puras. Se fazia frio, afirmava que Cristo estava socorrendo os peregrinos que não tinham teto, e nos dias de excessivo calor, supunha que suas mãos divinas estivessem acariciando as aves aflitas. Madalena surpreendia-se. Aquelas ideias sublimes eram sempre espontâneas naquela boquinha mimosa. A genitora ensinava-lhe a ser reconhecida a todos, a estimar as plantas da horta e a ser generosa para as árvores do quintal. Mandava-a em auxílio de Dolores, sempre que havia maior quantidade de frutos e legumes, destinados à feira da cidade vizinha. Alcione era amável com a serva e conduzia um cesto minúsculo, muito convicta de contribuir eficazmente na solução dos problemas domésticos. E nos instantes em que Dolores se sentia cansada pelo sol ardente, supunha que lhe atenuava as fadigas beijando-a, porque sua mãe sempre dizia que o carinho era o único remédio que podia aliviar os corações sofredores. A criada era muito sensível a tais amostras de afeto, e às vezes, só para receber as carícias da criaturinha adorável, declarava-se exausta, junto à porta de São Vicente, ao terminar a parte mais afanosa da tarefa. E era quando Alcione lhe tomava as mãos em ósculos carinhosos. Para Madalena e os 2 únicos amigos que possuía na intimidade do lar, a pequenina se tornara em fonte de inefáveis alegrias. De quando em vez, surgia com observações sutilíssimas que suscitavam profundos pensamentos. Certa feita, a canícula era quase insuportável, e todos, ansiosos, desejavam chuva. Alcione partilhava da inquietação geral, e, instalada por Dolores, fez de mãos postas as preces que sua mãe lhe ensinava, pedindo a Deus
que não esquecesse as plantas ressequidas. O crepúsculo sobreveio carregado de pesadas nuvens e a criança, de minuto a minuto, ia à porta espiar o céu, como se aguardasse com certeza alguma coisa. Alta noite desabou torrencial aguaceiro. Cessada a borrasca, Madalena abriu a janela, ansiosa pela frescura da noite. A pequenina seguiu-lhe os movimentos, de olhos muito vivos, e pediu que a deixassem na velha cadeira para contemplar o firmamento, onde haviam ressurgido os astros faiscantes. Depois de aspirar o ar puro que enchia o ambiente, exclamou, olhos fitos na altura, em solene atitude infantil: "Agradeço muito." "A quem falas, filha? Viste alguém ali na estrada?" perguntou Madalena com certa curiosidade. "Estou falando com Deus, mamãe. A senhora não me disse que devo ser agradecida? Não pedimos hoje a água do céu?" A genitora não pôde disfarçar um gesto de admiração ao lhe observar a expressão de sincera confiança na providência divina. Em seguida, Alcione pareceu devassar a sombra da noite com os olhinhos indagadores e brilhantes, permanecendo em encantadora atitude de meditação. Depois, como se estivesse regressando de um oceano de reflexões, interrogou: "Mamãe, onde é que a chuva trabalha?" "No seio da terra, filhinha. A água que desce do alto alimenta a raiz das árvores, lava as estradas por onde caminhamos, renova as fontes para que não soframos sede, e em todos os lugares por onde passa, espalha e entretém a vida." "E quando tem chuva nos olhos?" continuou perguntando com sincera atenção. "Mas que desejas dizer com isso, Alcione?" tornou Madalena impressionada. "É porque às vezes, mamãe, quando é de noite, os olhos da senhora estão cheios de chuva." A pobre mãe compreendeu a alusão e explicou asaz comovida: "Assim, filhinha, essa é a chuva das lágrimas, e também desce do céu para nutrir e purificar o coração." A pequenina pareceu refletir na resposta. Voltou a contemplar as folhas gotejantes das árvores e inquiriu: "Mamãe, quando é que vai chover nos meus olhos?" "Não penses nisso, filhinha." E Madalena Villamil torceu a palestra, distraindo-lhe a atenção. De outra feita, Dolores trabalhava na chácara, acompanhada por Alcione, que cavava o solo com minúsculo instrumento. Em dado instante, surge o lobo, grande cão de Dom Diego, que tentava perturbar todos os dias os trabalhos da rapariga. Dolores toma prestes de longa vara e, valendo-se da oportunidade, espanca o animal que debalde procura uma saída. "Não batas assim no lobo!" exclama Alcione, perturbada e aflita. E como começasse a gritar, a serva falou baixinho: "Sossega, minha filha. Vamos aproveitar enquanto estamos sem vigias no outro lado." A menina, entretanto, esboçou um gesto significativo e lembrou: "Mas nós não estamos aqui sozinhas. Jesus está conosco." Anotando a advertência, a criada permitiu que o animal se afastasse do círculo apertado em que se achava e esclareceu como quem se via obrigada a dar uma satisfação do seu ato: "Este cão, Alcione, é vagabundo e ladrão." A pequena não respondeu de pronto, mas dirigiu-se ao interior da casa a passos vagarosos. Tomou o crucifixo de Dona Margarida, sempre guardado à cabeceira da cama, e encaminhou-se novamente ao quintal. Aproximando-se de Dolores, que a observava muito admirada, apontou com muito carinho para a escultura e esclareceu na sua linguagem infantil: "Estás vendo, Dolores? Mamãe contou que quando Jesus morreu, estava entre dois homens que roubavam." "Pois bem," disse a empregada, sorrindo em face da profunda advertência. "Depois falaremos com Dona Madalena sobre o caso desse cão."
e Alcione voltou a guardar o crucifixo, com a impressão de que havia cumprido uma grande tarefa. A vida na chácara continuava cheia da poesia que sempre adorna a pobreza resignada. Outro tanto, porém, não acontecia ao sobrinho de Dom Inácio. Parecia ele cada vez mais desorientado, desde o dia sinistro em que consentira no criminoso pacto com Susana Davenport. O destino não correspondera às suas expectativas de homem do mundo. A mentira sombria apenas espalhara remorsos terríveis no seu caminho, dos quais buscava evadir-se pelos desregramentos de toda sorte. Seu projeto mesquinho sofrera o primeiro abalo no dia em que Madalena Villamil não mais pudera erguer-se da cama, em Versalhes. Assediar a prima enferma representava muita covardia em seus olhos. A moléstia, entretanto, não fora incidente simples, persistira semanas e semanas. Nesse interim, ela, Madalena, pela paciência demonstrada e pela maternal dedicação para com a filhinha recém-nascida, crescera muito aos seus olhos, impedindo-lhe os ímpetos de suprema violência. E desde a noite em que fizera alusão à sombra de Dona Margarida, ele não mais a contemplava sem ver no seu rosto o da veneranda mãe adotiva, que o acariciara dos primeiros dias da infância. Passou então a frequentar raramente a chácara e, no íntimo, chegava mesmo a pensar em uma viagem à América para desfazer o engano terrível, de modo a esperar a velhice sem a recordação de um crime na consciência. A nobre resistência da prima doente e sacrificada parecia impor-lhe a lembrança de Dona Margarida, nos seus tempos de intraduzíveis amarguras. O moço espanhol, no entanto, desejava reparar a falta com a devida prudência. Afinal de contas, no mais fundo da alma, não obstante a situação que o sensibilizava, nunca deixara de considerar Madalena excessivamente orgulhosa. Além disso, receava desfazer a trama odiosa, sem ouvir antes a prima de Cirilo. Que teria acontecido na América durante aqueles longos 4 anos? Era preciso esperar para não incidir em novos desatinos. No entanto, agora entregue à ideia reparadora, via-se presa dos Isaza, que o arrastavam a condenáveis desregramentos. Envolvido em negócios suspeitos e desmandado nos prazeres que lhe exauriam as forças, não pôde perceber a trama cavilosa que o colhia na sombra, devagarinho. Quando menos se esperava, estalou em Ávila a triste nova. Condenado pelo Santo Ofício à prisão e confisco de todos os bens, Antero de Oviedo aparecera morto em Madrid, junto à porta de Toledo. Falava-se a meia voz que ele havia preferido o suicídio à ignomínia do cárcere. Noutras rodas, porém, afirmavam que tudo não passava de mais um crime odioso da família Estigarribia. O processo, como todas as peças em exame no Tribunal do Santo Ofício, correra os trâmites no mais rigoroso sigilo. A condenação atingira Antero e companheiros, mas somente Gaspar e Zaza fora recolhido à prisão, pois Federigo e Domingos haviam desaparecido misteriosamente. O sobrinho de Dom Inácio assim baixava ao túmulo, com o grande segredo da sua vida, tão cedo crestada por sua incontinência e leviandade. Madalena ainda não conseguira aliviar a angustiosa aflição que a atormentava quando João de Deus bateu-lhe à porta antes da alvorada. A pobre senhora assustou-se, mas o rapaz tinha motivos para apressar-se. Senhora, disse amedrontado, fugi para trazer-lhe graves notícias. Esta noite ouvi a combinação de Dom Diego e do filho relativamente a esta casa. Como assim? Interrogou Madalena muito pálida. Sei que o Santo Ofício vai ocupar as propriedades do senhor de Oviedo e que os Estigarríbias desejam incluir esta chácara no episódio do extinto.
Mas esta casa me pertence, interrompeu a filha de Dom Inácio com energia. Queira então providenciar como convém. A essa altura, o semi-liberto mastigou as palavras como que receoso de prosseguir. Mas é uma iniquidade, exclamou Madalena convictamente. E não é só, obtemperou o rapaz reticencioso. Que maior infortúnio poderia sobrevir-nos? Dom Afonso, explicou o servo, dedicado em palestra confidencial com o pai, ponderou que, não sendo Alcione filha do finado, pode ser arrolada no patrimônio, como escrava, e sei que tomou essa atitude pela atração que a mesma sempre exerceu sobre ele. Horrível! Exclamou a viúva, tornando-se lívida. Não haverá justiça para semelhantes bandidos? A justiça, por certo, não autoriza esses crimes, mas os meus senhores estão com os padres, e será útil que a senhora tome as providências possíveis para a defesa do seu lar. Enquanto o rapaz se retirava apressado, de maneira a não despertar suspeitas na casa a que servia, Madalena levou as mãos à cabeça, tentando conter o vulcão de ideias que a incendiavam. Nenhuma preocupação na sua vida continha o travo dessa que ora a excruciava. Separar-se da filha, quando a viuvez já lhe havia mortificado o coração, seria condenar-se a perpétuo martírio. Reagiria contra os criminosos sem consciência. No torvelinho de suas dores, entretanto, procurou encomendar-se a Deus com sincera compunção. Que Jesus se dignasse velar por sua fraqueza de mulher, defendendo-lhe a filhinha dos lobos desalmados. O sol já fulgurava no horizonte e o coração materno continuava em súplica silenciosa, invocando a misericordiosa proteção do crucificado. Procurando ocultar sua aflição à serva e à filhinha, resolveu bater à porta das freiras carmelitas, no intuito de solicitar-lhes fraternal amparo. Em todo o tempo de sua permanência em Ávila, frequentara os ofícios religiosos na igreja de São Tomás apenas 2 vezes, pela dificuldade de se locomover. Mas isso fora o bastante para abraçar velhas mestras, entre as quais se destacava a Madre Conceição do Santíssimo Sacramento, generosa diretora do educandário onde ela, Madalena, recebera as primeiras letras. Essa veneranda criatura, pensava a filha de Dom Inácio consigo mesma, não a deixaria sem assistência. Com enorme dificuldade, dada a atrofia dos pés, encaminhou-se à cidade, em companhia de Alcione, pela manhã. Desde a indelicada recusa das amigas de sua mãe em Paris, fizera o propósito de nada pedir em seu benefício, mas naquela hora grave em que lhe faltava o amparo do primo, tinha necessidade de mão amiga para fazer respeitados os seus direitos. Não dispunha de outras relações, além dos laços afetivos com as religiosas que tanto a beneficiaram e acariciaram na infância. Asaz inquieta, pediu para falar à superiora do convento de São José. A velha monja, em cujo rosto as rugas marcavam invernos e padecimentos longos, recebeu-a com afabilidade e doçura, visivelmente satisfeita com a inesperada visita. Madre Conceição, começou dizendo acanhada e aflita, esperava socorrer-me de vossa bondade mais tarde, quando minha filha estivesse em idade de iniciar os estudos, mas circunstâncias imperiosas, quão imprevistas na minha vida, obrigam-me a incomodar-vos mais cedo. Dize, Madalena, respondeu a religiosa com bondade natural. Não te perturbes, confia em nossa velha amizade. Desde que nos revimos, muito tenho pensado em ti, nas tuas penas angustiosas. Contudo, filha, são numerosas as antigas alunas que se encontram nos sofrimentos da viuvez. Não venho aqui trazida por dificuldades materiais, minha boa madre. E passou a relatar as suas amarguras em face do desaparecimento do primo, que a deixava em penosa situação moral, por motivo das perseguições que o vitimaram. Pausadamente,
Imprimindo em cada palavra a força da sua emoção, explicou quanto sabia a respeito da sentença do Santo Ofício que levara Antero de Oviedo à suprema ruína. Em seguida, falou da maternal angústia, devido às pretensões odiosas da família Estigarribia, em lhe extorquirem a propriedade rural e, além do mais, sequestrar-lhe a própria filha. A velha religiosa acompanhava-lhe as palavras, tomada de singular admiração. Viu-a terminar exausta, pálida, cabisbaixa, consternadíssima. Destacando as últimas assertivas, exclamou inquieta: "Mas o país não está em regime de cativeiro. Como pode alguém escravizar uma criança inocente?" "Os que têm bastante dinheiro para demover os juízes", disse Madalena convictamente. "Certo que poderão gozar os benefícios das leis, mas eu sou paupérrima e minha Alcione poderá ser levada por mãos criminosas à revelia da justiça. Não ignoramos que se fala bastante na atualidade em mestiços que de nada servem no conceito dos grandes senhores de terras, senão para os serviços rudes do novo mundo. E se Dom Diego Estigarribia pretender que minha filhinha seja dessa espécie de criaturas, ele tem as arcas abarrotadas de pesetas para comprar os homens indignos. Suas violências talvez nem cheguem a constar nos processos escritos." Madre Conceição tinha uma grossa lágrima nos olhos. Maternalmente tomou as mãos da interlocutora e falou: "Compreendo tuas angústias. Entretanto, será possível que não possa contar com o vosso auxílio?" perguntou Madalena, atemorizada. "É que, minha filha, trata-se de uma questão com o Santo Ofício. Nesta casa somos muito indigentes para te auxiliar com êxito contra inimigos tão poderosos." E, depois de levantar-se e sondar a porta vizinha, declarou a Madalena em voz muito baixa: "Por buscarmos defender 2 homens caluniados perante os inquisidores, 2 irmãs e eu, no mês passado, fomos açoitadas 5 vezes." "Ah, como se permite semelhante tribunal no seio da igreja?" indagou a filha de Dom Inácio, penosamente surpreendida. A monja enxugou as lágrimas com a manga do hábito rafado e murmurou: "Talvez, minha filha, Deus haja permitido o funcionamento dessa instituição impiedosa para que sejamos experimentados em nossa fé. Hoje em dia, considero que não existe maior cilício que o suportar a evidência de tantos crimes em nome do próprio Deus." A jovem viúva começou a chorar em silêncio, mas a respeitável amiga ponderou com solicitude: "Não te desesperes. Jesus não está pobre de misericórdia. Faz o possível por aliciar algum homem de mérito que propugne os teus direitos. Estou certa de que o céu nos oferecerá os meios precisos." Madalena Villamil despediu-se com palavras de sincero reconhecimento, mas não pôde disfarçar o desânimo quase invencível. Ao vencer a distância que a separava do teto humilde, sentia que as pernas tornavam-se mais trôpegas. Mesmo assim, quis socorrer-se das autoridades civis ou religiosas, mas a falta de dinheiro amortecia-lhe os impulsos. Os juízes, de um e de outro lado, não trabalhavam de graça. Os processos não se movimentavam sem as molas reais. Alcione seguia-lhe os passos muito admirada das suas lágrimas e do seu mutismo. Conduzida pela mão, a delicada criança parecia ansiosa por uma oportunidade que lhe permitisse confortar o espírito materno. Assim que atravessaram as muralhas, já no caminho empedrado, de regresso ao lar, perguntou com a sua curiosidade infantil: "A senhora não disse que íamos a outra casa?" "Não é possível, minha filha." "Por quê?" "Não temos a chave de ouro com que poderíamos abrir a porta", concluía Madalena, como ao falar consigo mesma, e passou o resto do dia mergulhada em dolorosas cismas. Via-se na imaginação atirada no vórtice do destino,
O Santo Ofício tudo lhe arrancaria, tudo. A granja pequenina, cultivada com tantos sacrifícios, seria arrebatada por verdugos cruéis. Mas, quando meditava na eventualidade de separação da filha, profunda revolta dominava-lhe o coração. Seria a derradeira prova da sua dedicação maternal, porque a morte, indubitavelmente, viria nesse instante enregelar-lhe as veias. Enquanto Dolores trabalhava no quintal, intrigada com o pranto copioso da ama, Alcione permanecia no aposento materno, procurando confortar Madalena com suas observações piedosas, embora infantis. O crepúsculo desceu pesadamente e à noite João de Deus reapareceu. Depois de se informar do resultado da visita ao convento de São José, falou à desolada senhora, deixando-lhe entrever novas esperanças. Dona Madalena, conheço um padre que talvez nos possa valer. Quem é? Indagou ansiosamente a interpelada. É o padre Damiano, que oficia na igreja de São Vicente. Ele tem sido meu amigo nas ocasiões difíceis, e é bem possível que resolva satisfatoriamente o caso. Se a senhora quiser, chamá-lo-ei ainda hoje mesmo, porque Dom Afonso deverá vir aqui amanhã, depois do meio-dia, para lhe dar conhecimento do odioso mandato. Oh, sim! Exclamou reconhecida. Vai sem demora, conversarei com esse homem de Deus. O rapaz saiu, e quando o relógio marcava 9 horas, regressava em companhia do eclesiástico. Recebido por Madalena com inequívocas demonstrações de reconhecimento e apreço. Padre Damiano era homem dos seus 50 anos e, pela expressão do olhar, como pelas cãs prematuras, dava conta de suas penosas lutas. Em breves instantes, estabelecera-se entre ele e os presentes os laços carinhosos da intimidade e da simpatia. Ouviu com atenção os informes da viúva Davenport, entendendo-lhe as razões afetuosas como se ouvisse uma filha. A narrativa dos seus sofrimentos infundia-lhe respeito paternal. Em breve, trocavam impressões e já pareciam velhos conhecidos. Também estivera em Paris por ocasião da varíola de 63 e, por sinal, também sofrera enfermidade dolorosa num estabelecimento rigoroso. Madalena Villamil estava igualmente satisfeita. A palavra do interlocutor parecia-lhe de um amigo sincero que tardara a aparecer. Historiando os incidentes da sua viuvez, o padre prestou maior atenção ao caso e sentenciou. É muito estranhável que a senhora tenha lutado com tão infausto destino, mediante uma simples notícia. Nunca recebeu informações mais positivas da América? Nunca. Também, continuou, é preciso considerar a soledade em que ficou lá na França. A morte dos pais, a enfermidade rebelde, a necessidade imperiosa de atender a recém-nascida. Sim, explicou Madalena, agradecida ao seu afetuoso interesse. Mas não renuncio ao meu velho ideal de uma excursão à colônia do norte. Não desejo morrer sem obter as últimas notícias de Cirilo. O religioso fez um sinal de aprovação e acentuou. Sempre acalentei o desejo de compartilhar dos trabalhos missionários na América, e se algum dia o conseguir, ofereço-me a levá-la com a sua filhinha. Madalena Villamil agradeceu com um grande sorriso. A palestra prosseguiu animadamente, até que a hora avançada determinava as despedidas. Padre Damiano referiu-se à sua disposição sincera de enfrentar a ousadia criminosa dos Estigarríbias e prometeu que ali estaria no dia seguinte às 12 horas. E como a viúva quisesse reiterar os agradecimentos, muito comovida, ele a interrompeu dizendo: não se dê ao trabalho de manifestar gratidão. Neste mundo somos devedores uns dos outros, e neste momento tenho a impressão de estar resgatando uma dívida. E retirou-se acompanhado por João de Deus,
enquanto a pobre senhora experimentava um grande alívio e desafogo à mente atormentada. No dia seguinte, à hora aprazada, o eclesiástico franqueava a porta e aguardava os acontecimentos. Nas primeiras horas da tarde, Dom Afonso Estigarribia aproximou-se acompanhado por seus homens, a fim de imprimir certo aparato ao feito. Notando a presença de um sacerdote na casa suposta em defesa, não pôde esconder o desapontamento, mas Damiano, querendo conhecer todo o ardil da encenação cruel, tomou atitude humilde, fez um gesto de extremo desinteresse pela causa e exclamou, após a primeira saudação: Entrai, meus filhos. Viva Deus e abençoado seja o nosso Santo Padre. Encorajados com semelhante acolhida, Dom Afonso e os asseclas cobraram alento e passaram a ler o torpe mandato, com ares de triunfo. O filho de Dom Diego fez a leitura solene, pausada, enquanto Madalena e Dolores ouviam a sentença, excessivamente pálidas. Terminada a intimação, o moço Estigarribia passou a explicar que a granja deveria ser desocupada dentro de 3 dias e que, havendo ali uma criança mestiça, trazida por Antero de Oviedo, competia ao Santo Ofício decidir do seu destino, pelo que exigia a sua entrega imediata. De posse de todos os fios da perversa meada, Padre Damiano fechou o semblante e declarou com enérgica serenidade: Conhecemos a força do tribunal que assim ordena, mas somos obrigados a declarar que existe lamentável engano a corrigir. A Inquisição terá tido motivos para condenar nosso parente Antero de Oviedo, coisa que não pretendemos discutir. Consideramos, porém, que a sentença de confisco já foi executada com a ocupação de suas casas em Ávila e de outras propriedades em Madrid. Julgamos ainda que, se isso não bastasse, o condenado já pagou duramente as suas faltas com a morte. Dom Afonso ficou lívido. A que engano vos referis? Indagou. Essa chácara não pertencia ao réu. As provas. Acudiu o chefe da expedição contrafeito. A um gesto do religioso, Madalena Villamil trouxe o documento da doação firmado pelo extinto. Mas, evidentemente, exclamou Dom Afonso, essa declaração não tem efeito legal. É simples transação entre parentes. O sangue é o mesmo. Julgais, então, continuou Damiano, que as pessoas honestas possam responder por delitos dos irmãos consanguíneos? Jesus era o Salvador e não impediu que Judas aparecesse na reduzida família dos seus discípulos. Ante a inesperada opugnação, o filho de Dom Diego mordeu os lábios, encolerizado. Deveis saber que a condenação do Santo Ofício engloba a parentela. Não ignoro, explicou o padre, que o Santo Ofício, muito cruelmente, persegue o condenado na pessoa dos descendentes. Mas nós não somos da estirpe de Antero de Oviedo. Incapaz de rebater os argumentos do interlocutor, o chefe da diligência acentuou. Consultaremos o bispo Dom Leôncio Molina. Compreendendo que o rapaz aludia ao parente cheio de influência política, Damiano acrescentou: E nós indagaremos a razão pela qual a família Estigarribia anda requisitando crianças livres nas cidades independentes da Europa. A corte nos informará quanto a isso. O vizinho fez menção de retirar-se com os companheiros, mas antes de o fazer, o sacerdote concluiu: Dom Afonso, voltai na paz de Jesus. Esta casa está disposta a viver cristamente na vossa vizinhança, mas não esqueçais que tendes uma alma para prestar contas a Deus. A expedição partiu cabisbaixa, enquanto Madalena se retirava para o interior e beijava o crucifixo que sua mãe lhe havia dado, agradecendo a Jesus aquelas inefáveis consolações. Continua no capítulo 6,
Até lá!